Olá pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Esse vídeo então é um complemento para aquele anterior a respeito da introdução de filosofia política. Então, como eu havia dito naquele, não dá para a gente entrar nas reflexões filosóficas realmente sobre a política sem antes esclarecer alguns conceitos, muitas vezes conceitos da ciência política ou da geografia política, para que fique claro e você consiga visualizar melhor quando a gente se refere a algum tipo de instituição pública, por exemplo, né? Ou mesmo para que você possa interpretar de maneira mais precisa reportagens, informações, opiniões que muitas vezes podem ser divulgadas por mídias ou redes sociais. Então, além de ter essa visão mais filosófica sobre o assunto, para conseguir ter essa visão, é importante também compreender melhor esses conceitos. E a gente tinha parado no vídeo anterior nessa distinção entre democracia participativa e representativa, que já havia explicado qual era, né? Primeiro que ela é uma divisão histórica, um modelo mais antigo, que foi esse chamado de democracia participativa, que era marcada por uma participação mais direta do cidadão, enquanto que o modelo moderno ele é chamado de representativo e ele é considerado indireto porque, enfim, não é o próprio cidadão quem toma as decisões, mas os representantes escolhidos por ele. Porém, eu havia dito também que muitos críticos, muitos, enfim, cientistas da área da política, eles acreditam que a democracia representativa ela vem sofrendo uma crise e é uma crise internacional. Vários países estão passando por isso. E isso estaria na urgência de que as pessoas participassem mais de maneira mais ativa. Então, muitos pensam hoje em um sistema que fosse uma espécie de um sistema híbrido entre a democracia participativa e a representativa, ou seja, que fossem criados mais mecanismos de participação popular nas democracias modernas. E a verdade é que eles já existem. Inclusive, até mesmo na nossa Constituição, né, aqui do Brasil, existe espaço para que isso aconteça, digamos assim, nos chamados plebiscitos ou referendos, que muitas vezes são confundidos, tá? Dependendo de onde você vai procurar informação sobre isso, você vai acabar achando que eles são a mesma coisa, mas há uma pequena diferença entre eles. Enfim, o que é um plebiscito ou um referendo? Ele é um tipo de consulta popular. Então, quando você está formulando uma lei, né, ou criando a aprovação dela, é possível, em um sistema como o nosso, onde em vez dos parlamentares decidirem sobre essa lei, a própria população seja chamada para votar acerca dela. No plebiscito, como é que funciona? A população é chamada para ajudar a formular a lei. Então, nesse caso, a lei ainda não foi escrita, o projeto não foi escrito, e a consulta popular vai ser para ajudar a dar forma à lei em questão que está sendo pensada. E no referendo, o que acontece? Ali você já tem um texto escrito para a lei, né? Você já tem uma definição do que a lei é, porém você quer consultar a população para saber se ela é a favor ou contra. Então, ali, no referendo, o que vai ser feito é apenas uma aprovação ou não da lei que já foi escrita, ok? Aqui no país já aconteceram alguns casos, né? Você pode até pesquisar para saber acerca do que foram. Foram pelo menos 5 casos de plebiscitos ou referendos que nós tivemos no Brasil, sendo que o mais recente deles, se eu não estou enganado, foi a respeito do Estatuto do Desarmamento. Havia um artigo específico desse estatuto onde as pessoas puderam votar se eram a favor ou contra. Então, como é que funcionou? Marcou-se um determinado dia, então falou, nesse dia a população pega o seu título de eleitor, vai até as urnas e vota se é a favor ou contra esse artigo, tá? Então isso é possível de ser feito, poderia ser feito até mais vezes. Muitos alegam que é muito caro fazer isso, porém, como eu disse que a gente vive uma espécie de crise da democracia representativa, talvez fosse interessante que esses acontecimentos ocorressem cada vez mais e mais. De maneira geral, hoje no mundo moderno, os estados eles são de dois tipos principais: ou eles são estados monárquicos ou eles são republicanos. E como eu havia dito também, a democracia se tornou o sistema político predominante no mundo ou mais defendido no mundo, principalmente a partir do século XVIII, tá? Com o fim da Revolução Francesa. Então, o que acontece? Até essa época ali na Europa, né, até o século XVIII ali na Europa, você tinha as chamadas monarquias absolutistas. Indo mais atrás ainda, né, na história, se você pensar tanto na história da África, da Ásia também, você vai ter a maior parte dos sistemas políticos
do tipo monárquico também, ou grandes impérios ou monarquias realmente, né, onde você tem muitos casos, como por exemplo na China, dinastias que passam de séculos, onde uma família vai passando o poder para os seus descendentes. Então era muito comum, até do mundo antigo, até por volta dos séculos XVI, que o poder ele fosse justificado ou por um argumento divino, ou seja, aquele governante tem os poderes, tem o poder de controlar a população porque foi herdado de Deus essa atribuição, né? Isso em cada cultura vai encontrar uma justificativa diferente, mas o fato é que esse tipo de poder começa a ser questionado ao longo do século XVIII, principalmente devido aos iluministas, talvez tenham sido um dos primeiros questionadores dessa forma de organização, e você vai ter no mundo uma espécie de movimentação para que os estados passem a se tornar repúblicas. A república é um conceito que vem da Roma antiga, né? Antes da Roma ter sido um império, ela foi uma república, e a própria palavra república do latim, res publica, significa coisa de todos. Então, como eu já tinha dito antes, né, um Estado republicano, teoricamente, é um Estado que pertence ao seu próprio povo. E como eu havia dito também, a democracia ela é predominante hoje em dia, ela combina muito com o sistema republicano, mas é possível também que ela esteja em um sistema monárquico. Hoje em dia nós ainda temos muitas monarquias, mas elas não são, na sua maioria, monarquias absolutistas, como você tinha até a Idade Moderna, onde, como o nome diz, o monarca, o rei, ele tinha todos os poderes na mão dele, poderes absolutos. Porém, a partir aí do século XVIII em diante, você começa a ter agora monarquias que elas podem ser consideradas monarquias constitucionais ou monarquias parlamentaristas. E o que isso quer dizer? Você ainda tem a figura do monarca, só que o poder dele não é mais absoluto. Ele é um poder agora controlado, um poder limitado. Limitado pelo quê? Pela Constituição ou pelo parlamento. Então, nesse caso, né, você vai ter muitas vezes a separação entre o que seria o chefe de Estado e o que seria o chefe de governo. E como que isso ocorreria? Então, considerando que nós temos hoje em dia, né, a possibilidade de estados monárquicos ou estados republicanos, você pode também, dentro desses estados, ter sistemas de governo que sejam parlamentaristas ou presidencialistas, que são os dois principais que nós temos. Então, no parlamentarismo, como que ele vem a funcionar? Eu falei agora há pouco que em uma monarquia parlamentarista, uma monarquia constitucional, o poder do monarca, ou seja, do rei, ele é limitado. E que muitas vezes ele é apenas o chefe de Estado. Por quê? Porque o chefe de governo vai ser o primeiro-ministro. E o que é o primeiro-ministro? Ele é uma espécie de um líder que é escolhido pelo parlamento. No caso do primeiro-ministro, a população não vota nele. Porém, a população, como ela escolheu o parlamento, os mais votados parlamentares eles têm o direito, então, a escolher o líder deles, que é o primeiro-ministro. Tá? Então, isso é o tipo de sistema que funciona, por exemplo, na Inglaterra. Você tem a figura da rainha, que é a chefe de Estado, mas você tem a figura do primeiro-ministro, que é quem de fato governa e toma as decisões administrativas para organizar o Estado. Porém, você tem também o sistema presidencialista, que ele não é tão comum assim, por exemplo, na Europa, ele é mais comum aqui na América, tá? Tanto a América do Norte quanto a América Central e a América do Sul. No presidencialismo, você tem então uma figura, um líder, que ele é escolhido pelo próprio povo e ele tem nas mãos tanto a chefia do Estado quanto a chefia do governo. Isso quer dizer que ele representa o país tanto em cerimônias mais formais, em ocasiões, né, internacionais, como é ele também quem vai tomar as decisões nacionais, né? Vai ali exercer o seu poder de organização e governo dentro do próprio país. Em um vídeo mais à frente, eu vou falar sobre as características do presidencialismo no Brasil. Quais são os poderes que o presidente tem dentro da nossa realidade, ok? Então, que fique claro, né, que no parlamento o chefe de Estado é um e o chefe de governo é outro, e no presidencialismo o presidente ocupa esses dois poderes, digamos assim, né, essas duas capacidades, a chefia do Estado e a chefia do governo. E por fim, só para terminar essa parte de hoje, a extensão territorial de um país ela pode acabar influenciando em como vai ser a organização dele, né? Isso não é uma regra, mas muitas vezes, quando você tem países um pouco menores, você tem uma tendência
de que a organização desse governo seja de um governo centralizado, um governo unitário, ou seja, um governo central que vai acabar tomando decisões que administrem praticamente o país como um todo. Porém, em países que têm território muito grande, e lembrando, isso não é uma regra, só é uma tendência, mas países como a Rússia, como os próprios Estados Unidos ou o próprio Brasil, né, que tem uma extensão territorial grande demais, muitas vezes se torna muito difícil para quem está no poder central ali conseguir conhecer todas as características de todas essas regiões que ocupam, por exemplo, aqui o Brasil. Então, nesses países, é normal se adotar um sistema federativo, no qual o país acaba sendo subdividido em estados menores, que vão ter uma certa autonomia maior. Né? É por isso que, se pensar no caso dos Estados Unidos, olha o que o nome diz, Estados Unidos da América. Significa que são vários estados que têm um poder muito autônomo e que estão ligados por um governo central. Né? Isso vai variar de país para país. Em alguns países, como nos Estados Unidos, esses estados eles têm um poder bem maior do que aqui no Brasil, por exemplo, mas a ideia geral do federalismo é essa, de um poder não tão centralizado assim, onde os estados dessa subdivisão eles têm uma certa autonomia maior, eles conseguem ter mais controle, digamos assim, tanto das suas próprias leis internas de cada estado, né? Então você vai perceber que, por exemplo, no nosso caso aqui, nós temos a Constituição, que ela vai ditar as regras e as leis que valem para todo o país. Mas dentro de cada estado, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Pará, cada um desses estados ele tem suas próprias leis também. E cada uma das cidades também tem suas próprias leis. Por isso que você vai ter leis municipais, estaduais e federais. Porém, eu vou explicar melhor isso num vídeo onde eu vou falar somente sobre o sistema brasileiro, ok? Então é isso, um grande abraço e até a próxima.